Esse vídeo contém cenas chocantes. Recomenda-se cautela na sua exibição. Uma distribuição BV Filmes. Amor Indestrutível. Versão brasileira, Dublamix Rio. Em 2008, um filme chamado Dedo de Deus foi lançado. Deveria ser um filme sobre milagres. No final, percebemos que milagres só acontecem quando motivados pelo amor. Então, Darren Wilson decidiu produzir um filme em que o amor é colocado à prova. O que verá a seguir é uma jornada no coração das trevas, à procura do amor. Tudo começou com este homem, Jeff Jensen. O negócio era bastante simples. Viajaria com ele para filmar uma cruzada na Tanzânia e poderia ir a um safari quando acabar. Mas quero lhe dar uma ideia de como eu era ingênuo quando comecei a fazer este filme. Eu pensei que chegaria lá, faria algumas cenas de multidão onde todos ficassem malucos por Deus. Eu registraria muitas salvações e voltaríamos para casa como heróis, conquistadores por Jesus. Mas alguma coisa aconteceu comigo a caminho de uma simples filmagem. Logo aprendi que uma coisa muito mais importante do que apenas brincar de igreja estava acontecendo em todo o mundo. Para mim, começaria aqui na Tanzânia, numa pequena tenda branca. E no fim, levaria a pessoas e a lugares que só vendo para acreditar. Eu estava prestes a ser apresentado ao mundo real e minha pequena bolha cristã seria destruída no processo. Mas vamos voltar àquela tenda branca, está bem? Foi aqui que tudo começou. Estávamos nos preparando para a primeira noite da cruzada quando percebi esse homem numa das laterais. Eu achei que fossem os assentos reservados aos deficientes auditivos. Então a cruzada começou. Música, dança, pregação, apelo. Totalmente previsível. Mas então Jeff ora e, de repente, não estou mais numa cruzada. Eu estou numa zona de guerra. Foi aí que percebi que a tenda não era para os deficientes auditivos. Era a tenda dos demônios.
Uma garota me ajudou a entender tudo isso. Lá está ela, bem ali. Eu a chamo de Garota Abercrombie. Depois que ela veio à frente e Jeff fez sua oração, ela começou a manifestar um demônio. Rapidamente ela foi levada para a tenda dos demônios e foi então que nós fomos apresentados. Eu nunca pensei que ficaria frente a frente com uma pessoa possuída por um demônio. Já era uma experiência horrível o suficiente até que pedi a alguém que traduzisse o que ela estava dizendo. Isto continuou por tanto tempo que finalmente eu tive que sair para tomar um ar, mas lá fora não estava muito melhor. Eu achava que o cristianismo deveria ser algo fácil, a experiência definitiva de autoajuda. Deus chegaria e levaria todos os nossos problemas, bastava crer nele. A realidade, esta realidade, era surpreendente. Este foi meu primeiro contato com a guerra, a grande guerra do invisível. Essas pessoas não estavam sofrendo de alguma doença mental ou alucinações. A garota Abercrombie não era louca. Estava envolvida em algo muito maior que ela. Não pode haver dúvida de que estamos em guerra, numa batalha espiritual, no mundo das ideias e no mundo demoníaco. E se você crê num Deus bom e poderoso, como pode duvidar que estamos em guerra? Porque eu acho que é bastante óbvio que esse mundo não reflete o caráter de um Deus completamente bom e todo-poderoso. Eu estava numa rádio no sul da Califórnia, num programa cristão, e estávamos falando sobre o reino espiritual e sobre o que Deus estava fazendo e esse tipo de coisa. Durante o intervalo, o locutor, que tem um nome muito conhecido, ele olhou para mim e encostou-se à sua cadeira e disse: "Sabe, eu simplesmente não sei." Ele estava dizendo basicamente: "Não acredito numa palavra que está dizendo." E eu lhe disse, em primeiro lugar, não tem problema você não saber alguma coisa. Em segundo lugar, a verdadeira pergunta é: até que ponto você quer descobrir? Eu passei toda a vida sem querer saber muito, porque conhecimento implica responsabilidade. Mas quando vi por mim mesmo que havia algo além de mim, que eu estava no meio de uma batalha espiritual independentemente da minha vontade, eu tinha que saber mais. A única coisa que eu tinha certeza era que Deus é amor, mas estava na hora de descobrir exatamente como era esse amor. Na África, estive com um grupo de cristãos radicais num vilarejo remoto em uma montanha. Eles queriam orar pelas pessoas para demonstrar a elas o amor de Deus e eu estava pronto para filmar. Mas então, um deles virou-se para mim e perguntou: Darren, quer orar por ele também? Não, isso seria assustador. Então eu disse: Claro, claro. Ótimo. Vou ser bem sincero com vocês. Todo o tempo em que eu estava orando, só pensava em quanto tempo teria que fazer isso para fazer uma boa apresentação. Eu não pensei que alguma coisa fosse acontecer. Mexa a perna. Preciso que você vá pro lado de lá. Ficou bom. O joelho dele estava todo ruim, agora ficou bom. Inacreditável. Pergunta se ele se sente melhor. Ele está se sentindo melhor? Ele está melhor? Ele está bem. A dor foi embora? Foi. Ele está bom? Tá. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode acreditar, eu fiquei mais chocado do que o cara por quem orei. Mas Deus me mostrou logo de cara que seu amor não estava limitado ao fato de acreditar ou não. Ele vem sem nenhuma condição. E quanto ao homem que Deus tocou, ele era o primeiro da fila para uma vida nova com Jesus. Acho que o amor deve parecer receber as pessoas nas condições que estiverem, não porque temos um roteiro para convertê-las. Os cristãos como um todo não são conhecidos por seu amor extravagante, são conhecidos por sua intolerância, por seu espírito crítico, pela hipocrisia ou superioridade, sua fome de poder político e seu desejo de controlar a sociedade e tal, mas não são conhecidos por seu amor extravagante.
não é a primeira coisa que respondem. O que você acha desses cristãos nascidos de novo? Eles amam de forma extravagante e eles não julgam, eles apenas servem. Sabe quando você vai ver um carro e o vendedor vem dizendo: "Como vai? Posso te ajudar?" Todo mundo sabe que ele está tentando vender um carro. Talvez seja a pessoa mais simpática do mundo, sinceramente, mas neste momento está atuando. É só uma fração da igreja que leva a sério o ensinamento de Jesus de considerar o próprio pecado como a trave no próprio olho e o pecado do outro, seja ele qual for, pelos padrões religiosos e sociais, uma partícula de poeira. Seríamos as pessoas mais humildes, singelas e amorosas a serviço do planeta. Se os cristãos pudessem somente amar as pessoas pelo que elas são, e se a nossa vida fosse a mensagem, em vez de palavras, veríamos de fato pessoas transformadas porque nós as amamos. Quando eu encontrei Jesus, quando eu nasci de novo, foi num apelo numa pequena igreja. A primeira coisa que ele me disse foi: "Eu sou Jesus e eu te amo", foi audível. A primeira coisa que ele me mostrou não foi o seu poder, foi o seu amor. Este é Philip Mantofa. Se você mora no Ocidente, provavelmente nunca ouviu falar dele. Mas se mora na Indonésia, bom, é provável que já tenha ouvido. Philip é o pastor titular de uma igreja de mais de 30 mil pessoas na Indonésia. Ele só tem 33 anos de idade. Quando este homem prega, as pessoas literalmente correm para o palco para aceitar Jesus. – 80% da liderança de sua igreja tem menos de 30 anos de idade. Os pequenos grupos são liderados por pessoas da própria idade, até crianças de 8 anos. Os jovens estão totalmente envolvidos nesta igreja porque, como Philip diz, é muito triste perceber que muitas igrejas não acreditam nos jovens e imaginam que tudo que eles querem na igreja é diversão e coisas do tipo. Se pensamos assim, como podemos querer que eles acreditem? Acreditem em alguma coisa que está além da sua juventude. Primeiro precisamos acreditar que esses jovens podem responder muito bem a Deus e vamos ficar surpresos com os resultados. Hoje, muitos pastores estão na faixa dos 20 anos, estão liderando centenas, milhares de pessoas. Quando conheci Philip melhor, ele se abriu e começou a me contar histórias sobre um nível de trevas que nunca soube que existiam. Eu sabia que o mal existia no mundo, mas não desta forma. Em todas as cidades da Indonésia, geralmente há um curandeiro muito famoso, que faz muitas coisas sobrenaturais que chocam as pessoas. E um deles, numa cidade do sul, em Ungaran, uma pequena cidade chamada Ungaran, ele já morreu. Todos os anos, esse curandeiro promovia reuniões com milhares e milhares de pessoas. Ele abria o seu abdômen na frente das pessoas e mordia os seus próprios intestinos. Ele morria e as pessoas o enterravam. E no terceiro dia ele ressuscitava. Isso é uma blasfêmia. Ninguém ousava desafiá-lo e eu estava lá, eu levei a minha equipe e todos os dias ficamos em frente à casa dele e apontamos para a sua casa dizendo: "Arrependa-se agora em nome de Jesus." Um dia ele teve um sonho real, e no seu sonho Jesus Cristo apareceu. Um homem com uma túnica branca, sabe? Era claramente Jesus Cristo e ele diz: "Eu sou Jesus. E eu quero que você vá à igreja, aquela igreja, tá entendendo? E ouça a pregação do evangelho lá, porque ele diz que na infância ele ia à escola dominical. Tá vendo? É o fundamento espiritual." E ele disse: "Não, porque eu iria. Eu sou poderoso, eu sou mais poderoso do que todos os cristãos." E aí Jesus diz: "Porque eu sou o Deus deles, sou mais poderoso que você." Não, eu levei muitos anos, toda a minha vida, para conseguir todo esse poder, porque eu iria à igreja. Tudo bem, você vai perder o seu poder agora. Jesus apenas tocou no ombro dele e ele perdeu o seu poder. Ele foi à igreja e foi batizado. E depois disso... O que mais me impressionou no Philip não foi o fato dele ser o pastor de uma grande e próspera igreja na nação mais muçulmana do mundo, ou que o coração de sua igreja seja pelos pobres e oprimidos.
O que me deixou abismado foi a arma que ele escolheu para enfrentar as trevas que o cercam. Para mim, na minha vida, tudo o que eu quero é poder chamar Deus, o Espírito Santo, pelo primeiro nome. Ele é o Espírito Santo, o primeiro nome. Quando achamos alguém, se conhecemos, se somos próximos, nós o chamamos pelo primeiro nome. Um dos nomes dele é Santo. Então eu vivo uma vida santa. Eu creio que eu posso estar próximo a ele. Eu posso escalar o monte de Deus e chamá-lo de Santo. Essa é a minha parte. A parte do Espírito é o seu outro nome, pertence a ele. O que ele quiser fazer, seja usar alguém de maneira milagrosa ou de maneira comum, nosso papel é apenas chamá-lo de Santo. Para Philip, a santidade é a chave para uma vida de amor extravagante. Mas eu queria ver os limites deste amor. Com que tipo de trevas ele lidaria antes de ser impedido? O que logo comecei a observar é que as verdadeiras trevas do mundo eram muito piores do que eu tinha imaginado. Encontrei, por acaso, em minhas pesquisas e leituras, algumas referências a um sistema chamado Chud, que significa o banquete divino ou místico. E então eu pensei, o que é isto? Deveria ser um atalho ou esclarecimento no mundo budista tibetano. Mas evidentemente era muito radical. Mas você pode evitar passar por todas essas vidas e ser reencarnado. Você pode fazer isso em uma vida, mas é muito arriscado porque você pode facilmente morrer no processo. Você está prestes a ouvir algo ultrajante, então é melhor que apresente este cara primeiro. Este é George Oates Jr. É o criador da popular série de vídeo Transformations e viajou pelo mundo durante décadas pesquisando e documentando o reino espiritual. Esta é a história que ele contou sobre o budismo tibetano, que abriu meus olhos ao tipo de extrema escuridão que destrói o mundo hoje. Aqui está a prova de que lutamos de fato contra mais do que carne e sangue. O que eles fazem é... Eles vão morar sozinhos numa caverna ou em algum lugar parecido durante anos e praticam suas técnicas de visualização até que consigam, através de sua visualização, isto é repugnante, eles podem arrancar o topo do seu crânio. Eles o removem para que se torne uma vasilha, o topo do seu crânio. E então eles fazem tudo isso pela visualização, mas eles vão de fato a um lugar onde acreditam que os demônios se reúnem. E há vários lugares diferentes em cavernas, em charcos e lugares. Eles então tiram um instrumento que é, na realidade, um fêmur humano completamente oco. E tocam esta música com um tambor e chamam centenas desses demônios para se aproximarem. Para o que chamam de banquete místico, o que eles fizeram e passam horas fazendo depois de conseguirem tirar através da visualização a tampa do crânio, através da visualização, eles desmembram ritualmente seus corpos, pedaço por pedaço, e colocam nessa tampa do crânio até que nada reste neles. Então eles sopram neste fêmur humano e invocam todos esses demônios para se regalarem com todos os elementos que formam sua pessoa e sua personalidade. E esses demônios vêm. E neste momento, que é o mais perigoso, uma grande porcentagem dessas pessoas tem um colapso mental e espiritual neste momento. E algumas morrem. E, na realidade, há uma palavra na língua tibetana para loucura religiosa. É o que acontece quando todos esses demônios começam a se materializar. Isto não é mais uma visualização.
Eles agora estão aparecendo e consumindo as pessoas. Eu já li alguns relatórios incrivelmente detalhados feitos por alguns antropólogos e etnólogos seculares que foram a essa região e descreveram exatamente isto. Eles estavam lá. Não cristãos, cientistas, descrevendo quando esses demônios aparecem e falando que este foi o momento mais aterrorizante de toda a vida. O que você faz com uma história assim? Ignora? Diz que esse cara é um maluco e que não quer mais ouvir sobre isso? Ou será que é possível que coisas assim aconteçam mesmo? Bom, ainda não acabou. A toca do coelho foi ficando mais profunda e mais escura. Me fala sobre a primeira vez que se encontrou com ela e como foi sua experiência. Ela foi trazida até você, não é? É. Esta é Angela Greenig. Ela veio ao meu estúdio em Chicago para falar sobre uma garota a quem ela ajudou a deixar o satanismo. Se meus olhos estavam fechados antes, agora com certeza não estavam mais. O que aconteceu foi que ela veio e se sentou. As trevas que rodeavam essa menina era uma coisa que eu nunca tinha visto antes e eu já fiz milhares de libertações. Os olhos dela estavam escuros. Não me lembro de ver nenhuma parte branca nos olhos dela. Anton LaVey teve uma visão que uma das noivas de Satã cairia. Cairia como se dormisse fora da multidão e teria uma criança. E esta outra criança teria que recuperar seu lugar. Um dia ele disse, tudo bem, esta menina vai nascer num certo hospital, tal dia e tal hora, e essa pessoa era eu. Eu deveria substituir a quinta noiva, é o que dizem. Não quero repetir o nome dela. Eu deveria ser treinada, desde o meu nascimento até o 17º aniversário, para tomar o seu lugar. Esta é... Bom, vamos chamá-la de Esther. Eu não posso dizer seu verdadeiro nome, mostrar o seu rosto, nem mesmo reproduzir sua voz verdadeira. Ela sofre ameaça constante do seu passado. Ela foi escolhida para ser uma coisa chamada noiva de Satã. Eu vi Satanás. Ele olhou para mim e a forma como apareceu a multidão e veio a nós, como as noivas que estavam ali, a futura noiva, como um príncipe espanhol, ele... Quer dizer, foi o que eu vi para ser a quinta esposa. Todas nós tínhamos que dormir com Satanás e ele veio como um príncipe espanhol. E ele era muito sedutor, tudo nele era atraente. Ele tinha presença, mas era frio, era assustador, mas ao mesmo tempo era como se tivesse imã. Você não é nada. Ele atrai você. Ele disse que era Satanás. Eu podia estar enganada naquela época, porque eu estava tão possuída. Então, por uma fração de segundo, eu pude pensar por mim mesma como se um véu fosse tirado da minha cabeça. Era como um grande peso, como se eu pudesse pensar por mim mesma por 3, 4 segundos. Eu pude pensar por mim mesma. Eu vou acabar... Como aquelas crianças, também vou fazer algo errado nos rituais satânicos, então eles vão ficar bravos e eu vou acabar no altar e vão me sacrificar. Eu pensei, preciso sair daqui. Você sabia quem era ela quando ela apareceu? Sabia alguma coisa sobre ela? Não. Só me disseram o nome dela. Sabia que ela era muito evoluída no satanismo. Eu sabia disso. Para ser honesta, eu não sabia que ela era uma das 5 noivas. Eu peguei minha última dose de heroína e... Então saímos para o meu dia D, como chamam o dia da minha libertação. Acho que ela estava a alguns quarteirões de distância e a presença das trevas era tão forte que havia literalmente um tremor, dava para sentir, sabíamos que ela estava chegando. E passado uns 2 minutos, um carro chegou e estacionou. Eu abri a porta sem... É claro, eu só usei os poderes. Ela literalmente escancarou a porta e eu olhei nos olhos dela e disse, acho que não, meu amor. E mamãe assegurou e disse, acho que não, meu amor. Então me olhou diretamente nos olhos e eu pensei,
Esta mulher está falando comigo num tom autoritário? Quem é esta mulher? Você não pode falar comigo assim. As pessoas não falavam comigo daquele jeito. Ela começou a manifestar. Estava drogada, dava para perceber. Não sei se era heroína, mas estava completamente drogada. Eu olhei para ela e os olhos eram penetrantes, como uma luz forte, como se o amor perfurasse a minha alma. Quando começamos a falar, a cabeça dela foi 3 vezes em 3 direções diferentes. E ela disse, sabemos quem é você, sabemos quem é você, sabemos quem é você. Ela olhou diretamente para o meu rosto e naquele momento eu não consegui mais olhar para os olhos dela, porque era uma experiência estranha. Os demônios diziam, não olhe nos olhos dela, não olhe nos olhos dela. E eu queria olhar porque queria ver a luz. E eles queriam continuar a tomar conta da minha cabeça e me controlar naquele momento. E não queriam que eu visse a luz porque estava me influenciando. E ela disse, você quer Jesus ou quer Satanás? Qual será? A escolha é sua. Aí, nesse breve clarão, num segundo, aquela garotinha saiu de sua pele e disse, me ajude. E então o demônio a puxou de volta. Então foi o meu dia D, a libertação. Ela pediu aos anjos que me segurassem. Não levou 5 horas ou 7 dias, levou uns 20 minutos. Eu estava totalmente liberta e aí eu desmaiei naquele momento. E lembro que disse a oração do pecador e senti como se não tivesse 90% do meu corpo. Aí, então, nós oramos para que o Espírito Santo viesse e me enchesse. Quando alguém passa por uma libertação extrema como esta, precisa ser cheio do amor de Jesus e do Espírito Santo. Precisa dos dois. Você precisa encher o vazio, porque se não fizer isto, a situação fica muito ruim. O primeiro ano, honestamente, foi absolutamente louco. Ninguém acreditaria nas histórias de nossa ida às lojas. Havia pessoas que nos seguiam e tentavam raptá-la de dentro das lojas. Era simplesmente louco. Eu perdi muitos amigos do ministério porque eles achavam que era ficção científica, não acreditavam nela, mas eu sabia. Eu sabia que a experiência dela tinha sido real. Eu vou lhe poupar os detalhes de estupro, drogas e assassinato que Esther enfrentou enquanto estava no satanismo, simplesmente porque são muito chocantes. Esther não está pensando em escrever um livro ou fazer palestras. Ela não ganha nada falando sobre essas coisas. Então eu a ouvi. Também temos que enfrentar a realidade. Nascemos numa guerra. Desde o primeiro dia é uma luta da luz contra as trevas. Você nasce no meio de uma guerra, mas temos que estar cientes de que as trevas estão tentando influenciar. E temos que estar preparados para nos levantar e lutar e trabalhar juntos, uns com os outros. A igreja precisa despertar. Há muita coisa para se fazer. E Jesus, ele é lindo. O amor é para todos, o amor conquista tudo. Olhem para mim, sou um milagre. Um milagre. A Igreja Ocidental ainda está longe de experimentar o poder do reino de Deus comparada a outras partes do mundo. Principalmente porque aceitamos uma visão do mundo chamada naturalismo. Temos a tendência de acreditar que o mundo natural é realmente tudo o que existe, que Deus cura somente através da medicina, que espíritos são problemas de múltipla personalidade e coisas do tipo. As pessoas de outras partes do mundo, na realidade, têm uma visão do mundo mais bíblica quando vêm para Jesus Cristo, porque eles já sabem que os demônios são reais, sabem que existe um mundo sobrenatural. Elas creem em Deus para a cura, porque já viram a cura antes. Sim, temos ensinamentos saudáveis, fundamentos na Bíblia, mas também temos poder. Jesus repreende algumas pessoas, porque elas não acreditam no poder de Deus. Foi como se eu tivesse entrado em outro mundo, de cores e formas estranhas. Havia níveis de trevas florescendo que não pareciam possíveis. Mas então, Deus fez algo que, literalmente, transformou tudo.
Eu tenho uma confissão a fazer. Fui a um festival de bruxaria e ocultismo em Salem, Massachusetts, com a clara intenção de arrumar briga. Meus olhos haviam sido abertos recentemente a um novo tipo de trevas e eu queria ver meu Deus provar que ele era mais forte. Então fomos às ruas, esperando fogos de artifício num lugar assim. Eu estava mais uma vez com meu amigo Jason Westerfield, que eu conhecia enquanto fazia meu primeiro filme, O Dedo de Deus. Andamos por ali imaginando como Deus iria arrasar aquele lugar com seu poder. Logo encontramos uma cena muito familiar. Queria saber se permite que a gente ore por você. Claro, acho que sim. Tá, tudo bem. Então, qual é o joelho? É o esquerdo. O esquerdo? Vocês querem orar também? Nós só queremos que ela melhore. Nós moramos em Connecticut e viemos até aqui somente para orar e abençoar as pessoas, para que elas vivam melhor. Então, você quer orar comigo? Claro. Quer que ela fique melhor, certo? Então tá. Peraí. Deus, orem comigo. Senhor, eu quero te agradecer. Esse joelho. Esse aqui? Esse mesmo. Tá bom. Então tá. Senhor, vamos orar. Orar todos juntos, por favor. Senhor, eu quero agradecer. Qual é o seu nome? Jack. Eu já tinha visto isso antes. Era como a repetição do meu primeiro filme. Que o Senhor abençoe o joelho desta jovem, para que ela possa andar normalmente depois, Senhor. Chamando. Quando filmei a primeira poder, cena, um jovem foi curado diante dos meus olhos. E faz ela caminhar normalmente depois, Senhor. Senhor, que o Senhor continue mandando a sua força, o calor para o joelho dela, para que ela sinta e veja o seu poder e reconheça que tu és poderoso, ó Pai. Então, eu quero te pedir isso em nome de Jesus, mas quero pedir também pela vida dela. Mas desta vez havia um problema evidente. E que ela passe a te olhar com outros olhos, Pai. Tudo bem, pode mexer. Está sentindo algum calor aí? Nada aconteceu. Mas meu Deus não seria negado. Então continuei orando pelas pessoas e continuei esperando que Deus as fuzilasse ou alguma coisa assim, que as forçasse por meios radicais a perceber que Ele era maior e mais poderoso que as trevas. Mas estava fazendo algo errado, porque Ele continuou em silêncio, em completo silêncio. O tempo estava se esgotando. Então nos reunimos e fizemos outro plano. Ao invés de chegarmos de mansinho cutucando a escuridão, decidimos fazer um espetáculo de nós mesmos. Então armamos a câmera e convidamos qualquer bruxa ou fã do oculto a vir para uma, abre aspas, leitura espiritual e purificação espiritual gratuita. Basicamente, Jason ia somente orar por elas. Eu vou perguntar para vocês, antes que a gente comece, há alguma parte do corpo onde vocês sentem alguma dor? Ou alguma coisa que não esteja funcionando como foi criada para funcionar? As minhas costas também. As suas costas? Tudo bem. Eu só quero que relaxem. Deus, estamos aqui somente para ver purificação espiritual e ver a tua graça e o teu reino espiritual vir aqui na terra, assim como no céu, Pai. Então eu os cubro no sangue de Jesus neste momento e nós recebemos o teu Santo Espírito. Oro para que comece a fortalecer as costas. Ordenamos que a força venha aqui para que a dor seja removida. Oro pela região lombar deles, no local onde mostraram, Deus, que o Senhor reestruture e crie outra vez e permita que a cura aconteça, especialmente aqueles sentidores do lado esquerdo mesmo. Quem era? Era você? Sim. Então, por favor, coloque as mãos nas costas dela, porque eu vou orar mais um pouquinho. Por favor, coloque as mãos. Pode colocar aqui, isso. Pode colocar as mãos nela. Isso, obrigado, Senhor. Agora eu só quero que você relaxe, tá? Agora eu quero que vocês se mexam um pouco. Isso, mexam só um pouquinho. E aí, algum problema? Vê alguma diferença? Eu tenho uma hérnia de disco. Esse é o problema? É. Eu já ia dizer... Senti um calor exatamente quando eu comecei a falar, né? E como está se sentindo agora? Se mexe um pouco. Está melhor do que estava quando eu estava em pé ali. Ah, que bom, está se sentindo melhor. Eu entendo. Isso se chama milagre. E a razão que eu pedi que ele orasse, e não que eu orasse, foi para que ele não olhasse para mim como
como a pessoa que fez isso, sabe? Porque Deus é que está em todos os lugares. Está dentro e fora do prédio. Ele controla todo o universo e pode agir através de qualquer pessoa. Ele não precisa agir através de alguém que seja filmado aqui, mas ele pode agir através dele, através de você. E quando eu estava aqui, o Senhor disse: comece com o corpo deles, porque eles sentem dor. E então, como você falou sobre as costas e oramos, ele disse: não, deixe que ele ore por ela, não eu. Então ele disse: um calor está começando ali agora. E eu estou tocando. E foi por isso que falamos sobre esse assunto. Assim que você começou a falar, eu senti um calor ali. Pois é, já estava acontecendo enquanto eu estava assistindo. É do Senhor. Obrigado, Senhor, por curar a hérnia de disco. Quero que coloque a sua mão nas costas dele. Isso. E eu também. Eu estava com muita fome ontem. Você também pode colocar? A gente se despediu. Vamos lá. Jesus, nós queremos agradecer. O que o Senhor fez por um, vai fazer pelo outro. Mexa assim um pouquinho agora. Mexe as costas. Curva as costas um pouco. Ah, sim. Estava realmente dolorido. Quando eu estava ali. O senhor estava com dor e agora se sente bem, não é? Agora sim estava funcionando. Parecia que estávamos finalmente onde deveríamos estar, a céu aberto, deixando as pessoas escolherem por si mesmas ter um encontro com o Deus que as ama. Mas então, este grupo apareceu. Naquele mesmo dia, eu tinha entrevistado Phil Wyman, um pastor em Salem, que é um dos poucos que evangelizam as bruxas. Como Deus se preocupa mais em amar as pessoas, e isto inclui bruxas e neopagões, quando exageramos na reação e de alguma forma demonizamos aquele indivíduo e o consideramos sombrio e malévolo, já caímos na armadilha do diabo e eliminamos a possibilidade de sermos porta-vozes de Deus. Há um indivíduo que ele ama porque nós o demonizamos e dissemos: são bruxos, devem ser adoradores de Satanás, vão sacrificar bebês, estão amaldiçoando a igreja, eles odeiam Deus, qualquer terminologia que a gente queira usar. Já perdemos essa batalha. Com isso em mente, nos vimos diante desses 4 homens, e somente um deles estava realmente envolvido em bruxaria. Vou deixar que você adivinhe qual. Mas eu sabia que isto seria interessante desde o começo, quando ele começou a fazer perguntas como esta. Então, tudo bem? Posso orar por vocês? Antes de concordar, eu preciso perguntar: para que Deus você está orando? Para que Deus estou orando? Eu estou orando para o Deus dos céus, que está em todos os lugares. Tá bom, tudo bem. Eu tenho mais uma pergunta para você. Quem é o médium que você usa para chegar ao seu Deus? Quem é o caminho para Deus, o Pai? O caminho é através de Jesus. Tudo bem, então você pode orar. Eu acho que você pode orar. Tá. Esse é o único caminho que eu sigo. Porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso tudo. E viemos aqui para encontrar com as pessoas que estão nos mais diversos lugares. Vamos com o Evangelho e conhecemos pessoas onde elas estão. Nós as amamos e não viemos para condenar ninguém. Nós viemos para trazer vida, vida em abundância. Deus estava mesmo aparecendo num festival de bruxaria? Esses caras nem acreditavam em Deus. Mas então, eu me lembrei que Deus não era ameaçado pela nossa incredulidade. Ele nos ama de qualquer maneira. Obrigado. Vem encher todo o ser desse homem. Eu oro para que tire todo o mal. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Traga ele de volta, por favor. O que houve? Como você está? Não sei. Já estou aqui há muito tempo. Como está? O que houve ali? Não acredito. Eu não sei. É difícil explicar. O quê? É difícil explicar. É difícil explicar? Foi como se alguma coisa me empurrasse. Como se alguma coisa me empurrasse de volta. Como se alguma coisa te empurrasse de volta. Sabe que eu praticamente não te toquei, né? Só pode ser o Senhor. Ele também tem anjos à sua volta agora. Caras grandes. Não são aqueles pequenininhos com asas, não. São grandes anjos guerreiros que estão à sua volta. Você sente que te seguraram, porque Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Na verdade, quando eu comecei a falar, veio um vento aqui e vai começar a soprar de novo. Coloquem as mãos aqui. Coloca a mão você também. Aquele vento vai começar a soprar aqui e vai ficar cada vez mais forte. Então foi a vez do bruxo. Finalmente eu teria a minha luta. Mais tarde as pessoas admitiram que Jason era melhor do que qualquer vidente que já tinham visto. Então, com certeza, Deus ia mostrar ao bruxo quem mandava. Eu vi Deus trazendo reconciliação e restauração a cada área do seu coração. Porque você foi criado com um coração muito grande de Deus, mas há promessas quebradas e pessoas que não estão andando em total integridade.
E embora elas dissessem uma coisa, não cumpriram. E Deus coloca sua mão sobre você. Eu vi o Senhor trazendo você para perto, ao seu lugar secreto, onde Ele literalmente irá abrir mais o coração dele para você e derramar muito amor sobre você. Eu oro por restauração completa, restauração completa, restauração completa da dignidade, restauração completa... E foi então que finalmente entendi o que Deus queria fazer. Ele não queria arranjar uma briga. Ele queria amar. E seu amor é tão pacífico e tão poderoso que mesmo um bruxo descobre sua cabeça em sinal de respeito ao Deus vivo. Eu vou orar pelos seus ombros. Eu vou descobrir minha cabeça. Tá. Senhor, eu quebro toda rejeição, desaprovação e declaro sobre ele todas as bênçãos de um pai agora mesmo, em nome de Jesus. E oro nesse momento por um sentimento da totalidade da sua identidade para ele. E oro para que todo fardo, toda carga, sofrimento, toda maldição sobre ele seja quebrada. Quero te agradecer porque agora o Senhor está trazendo descanso, trazendo paz e tranquilidade para todo o corpo deste homem. Em nome de Jesus, bênção, 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 bênção. Amém. Esteja em paz. Deus ama muito os pagãos e todas as bruxas. Infelizmente, às vezes, nós não amamos. Eu fiz minha tese sobre guerra espiritual. Estudei por muito tempo as armas da nossa guerra. Porque é a palavra de Deus, o sangue de Cristo e a palavra do nosso testemunho que é verdade. Absolutamente verdade. Mas cheguei à conclusão, depois de muito tempo de estudo, que a maior arma que temos contra o diabo é o amor. Quando Deus quis redimir o mundo, que tinha caído nas mãos de Satanás, Ele não usou guerra espiritual, Ele usou o amor. E é uma arma que o diabo não consegue enfrentar. É a arma do amor puro e simples. Já presenciei muitas e muitas vezes na vida das pessoas onde elas dizem, eu não amo mais a Deus. Algo terrível acontece na vida delas, talvez a morte do cônjuge ou de um filho, ou todas as histórias malucas que ouvimos, e elas dizem, a culpa é de Deus, eu culpo Deus por isso, e elas se afastam. Mas Deus diz, eu ainda te amo, ainda me importo com você, e vou preparar circunstâncias em que você vai tentar muito não retribuir o meu amor. Porque neste casamento, eu sou o noivo e você é a noiva. E neste casamento, sou eu quem te busco. Sou o homem neste relacionamento. Sou eu quem toma iniciativa. E eu te amo muito mais do que você me ama. E você pode me rejeitar e se fazer de difícil. Mas não faz ideia como vai ser difícil não me amar. Mas o que Deus faria com isto? Até agora, as trevas que eu tinha visto eram formadas por pessoas abertamente contra Deus. Mas e aquelas que simplesmente não se importam com Ele e seguem contentes vivendo suas vidas para seu próprio prazer? O que Ele faria por elas? Então decidi viajar ao coração do tráfico do sexo na Tailândia. Imaginei que se alguma coisa pudesse colocar o amor de Deus à prova, o desvio sexual e a pedofilia cumpriam esse papel. Saímos do avião às 3 da manhã e fomos recepcionados por isso. Centenas de prostitutas em fila nas ruas, abordando os carros conforme passavam e depois aceleravam. Um cara com quem eu conversei num bar disse, eu vou te dizer uma coisa com certeza, para essas garotas trabalhar aqui é muito melhor do que trabalhar nos campos de arroz. E eu disse, quer saber o que elas me dizem? Eu conheci uma moça na rua outra noite e lhe perguntei, você tem medo de trabalhar aqui porque 2 garotas nesta rua foram mortas pelos clientes nos últimos 3 meses? E ela disse, eu quero morrer. Se eu morrer e for para o inferno, será melhor do que isso. E ele ficou chocado. Porque é claro que ele não ouve isto das mulheres, porque ele está pagando para que elas lhes digam que ele é especial. Anne Dieselberg e seu marido Jeff dirigem um ministério chamado Nightlight. Eles abriram uma loja no coração de Bangkok e trabalham incansavelmente para tirar mulheres do tráfico de sexo para o trabalho de confecção de joias.
Seu objetivo é devolver a dignidade às mulheres que são literalmente estupradas para sobreviver. Claro que quando o amor de Deus as alcança, elas recebem muito mais do que dignidade. Eu ia para o trabalho às 5 da tarde e saía às 2 da manhã. Eu tinha que estar muito sedutora. E um estrangeiro vinha e apontava para mim e dizia: quero me sentar com ela. E me pagava uma bebida. Os poderes das trevas se enfurecem abertamente aqui. Eu chamo de Disneylândia do mundo espiritual. E conversávamos, e se ele gostasse, ele me levava por pouco tempo ou por muito tempo. Mas, por causa disso, o amor de Cristo se enfurece ainda mais abertamente contra esses poderes para recuperar as pessoas. Então, você assiste essa batalha ao vivo, na sua frente. E quando eu estava com ele, eu teria que fazer toda e qualquer coisa conforme ele quisesse. Eu fazia o que quer que fosse, não importava o que ele quisesse, eu tinha que fazer, e eu fazia. Eu me convenci que é somente pelo dinheiro, apenas pelo dinheiro. Tenho que admitir que eu pensei que ficaria muito irritado com os homens na minha visita à Tailândia. Veja esta conversa, por exemplo. Conhecemos este homem que vem à Tailândia e fica durante 6 meses do ano. 3 caras sentados num banco, matando o tempo, não é? E aí, o que você acha de todas essas crianças que são exploradas aqui? Isso é parte da vida delas aqui. Eu já morei na África. É parte da vida delas também. Acha que é uma boa justificativa? Aqui é mais liberado. Não é como nos Estados Unidos, onde essas coisas são fechadas. Aqui todo mundo sabe e está tudo bem. Você vê isso aqui? Para essas pessoas? Para essas pessoas. É o estilo de vida delas. Eu sei, mas como americano ou como ocidental, eu queria saber como você lida com essa situação. Como eu lido com isso? É. É a cultura deles. Eu prefiro essa cultura. Do que a cultura dos Estados Unidos? É. Bom, como as pessoas podem dizer que não há problema em certas coisas simplesmente porque é parte da cultura? Mas então, conversamos com um estranho na rua e eu pude ter uma vaga ideia do que realmente estava acontecendo. Em grande parte, a ilusão que você vê nas ruas aqui é apenas uma salada visual. Por trás da fachada brilhante aqui é um lugar vazio e muito triste. Eu disse a esta garota, o que eu quero aqui é conhecer um transexual que eu possa conhecer fora do ambiente do sexo pago, por quem eu possa, talvez me apaixonar. Talvez me apaixonar. Mais tarde, entrevistei meu amigo Will Hart, que nos acompanhou nesta viagem, e ele explicou o que estava finalmente começando a entender. As pessoas sofrem. Elas estão à procura de amor. Sabe? E essa é a origem de muitas dessas coisas. E quando estávamos nas ruas ontem à noite, e na noite anterior, é sempre a mesmíssima história. Elas não estão procurando, sabe? Elas não querem muita coisa. Só querem ser reconhecidas por alguém, querem sentir aquele toque, aquela presença. A igreja foi omissa por muito tempo. Se não olharmos para o mal, não ouvirmos o mal, não tocarmos no mal, não seremos maus. É mais ou menos isso, eu acho, não é? E, no entanto, tanta dor e sofrimento acontece à nossa volta que a igreja nem tem conhecimento. E Deus quer que a igreja esteja lá fora, amando, que sejam as mãos, os pés e o coração dele. Quero dizer obrigado, Deus. Deus redimiu a vida desta mulher aqui. Esta mulher se sentia totalmente sem valor. Deus olhou para mim e viu meu valor. E Deus me deu amor que nunca tive de uma mãe ou de um pai.
Na Tailândia, decidimos fazer uma pequena viagem a um lugar chamado Pattaya. A cidade cresceu em torno da prostituição. E este é o seu coração. A Wall Street. Um trecho de 1,5 km dedicado exclusivamente ao comércio do sexo. Eu vou deixar o Will contar o que aconteceu. Então aí estávamos andando, esperando que Deus nos mostrasse algumas pessoas. E Pat, eu estava andando com ela. Ela quis parar para ir ao banheiro e aí então eu entrei no bar com ela e enquanto ela foi ao banheiro, eu fiquei ali esperando. Eu me senti levado a sentar nesse pequeno bar e eu vi que havia algumas pessoas ali. Então eu fui e me sentei. E assim que eu sentei, eu fui abordado por um transexual. O que foi? Eu acho que esse foi o meu primeiro contato com... Não, eu acho não. Eu sei que esse foi o meu primeiro contato e diálogo com um transexual. Então eu comecei a dizer a ele, ou ela, eu vou usar os dois. Eu só queria conversar com ele. E eu logo percebi que tinha sido marcado por Deus. Então eu comprei uma coca para que a gente pudesse ficar mais tempo ali, conversando, enquanto eles colocavam maquiagem e se preparavam para a noite. Eu vi que tinha cicatrizes no corpo, no rosto, e eu vi que tinha nas pernas também. Assim que eu perguntei sobre a cicatriz que ele tinha no rosto, e ele começou a mostrar os outros lugares onde as pessoas o cortaram com garrafas quebradas e havia outra mulher sentada atrás do bar. Eu não sei, eu não perguntei mesmo o que ela fazia, mas em todos os bares tem uma gerente do bar, como uma mãe. Eu acho que ela era uma dessas gerentes de bar. E aí eu comecei a falar com ela. Assim que eu comecei a falar com ela, o senhor me deu uma palavra de sabedoria sobre uma dor nos ombros dela e nas costas. Eu não tinha um tradutor, então eu disse para ela mais ou menos assim, você, dor, costas, aqui, sabe? E ela disse, como sabia disso? E foi engraçado, porque de repente ela olhou para mim e disse assim, você é Jedi? E eu pensei, é a primeira vez, eu já fui chamado de muita coisa, mas de guerreiro Jedi nunca. E eu disse, não, Jesus me disse. Eu continuei apontando, Jesus me disse, e ela disse, Jesus, e olhou para o outro lado. Ela não parecia muito à vontade, e eu disse, eu posso pedir que Jesus tire a sua dor? Eu posso fazer isso agora mesmo. E ela disse, sim. Então eu pedi que ela desse a volta. Aí ela saiu de trás do balcão e se sentou ao meu lado, no banco do bar. E enquanto ela vinha, Deus me falou sobre o estômago dela também. Ela tinha problemas de estômago. Então, eu orei pelos seus ombros e pelo seu estômago. E ela foi curada. Deus a curou completamente ali mesmo. E naquele momento, foi só isso. Ela estava não agressiva, mas estava um pouco receosa comigo no começo. E naquele momento ela estava... O que aconteceu? Era visível que o senhor a tocou totalmente. Então, naquele momento, nós ainda estávamos lá, dentro do bar. Eu disse, posso falar um pouco mais sobre Jesus? Ela disse que sim. Eu disse, eu quero orar mais por você. Eu gostaria, mas eu não posso fazer isso aqui. Então, nós fomos a outra parte do bar, mais afastada, onde os transexuais e as prostitutas não estavam gritando com ela. Fomos e oramos. Ela aceitou a Jesus. Foi um momento realmente precioso e santo. Uma daquelas coisas que não acontecem todos os dias. Quando estávamos saindo de lá, a garrafa de coca ainda estava na minha mão. E o transexual veio correndo até mim e disse, ei, você tem que deixar a garrafa de coca aqui, não pode levar com você. Aí eu disse, quando entreguei a garrafa de coca, eu quero orar por você, eu posso? Ele parou e disse, sim, eu quero que você ore por mim. Então, todos nós fomos para próximo ao mar, as cadeiras do outro lado do bar, com a mulher que tinha acabado de receber Jesus e aquele transexual. Nós pegamos o tradutor e pudemos ministrar para eles. Eles estavam falando, porque estávamos eu, o jovem na minha frente, a mulher do bar ao meu lado, e
Eles estavam falando, eles estavam dizendo. Ela dizia, a minha dor foi embora. E ela contou ao jovem o que tinha acabado de acontecer. E dava para ver que ele ficou animado. Eu não diria animado, mas ele estava vendo que era algo real, que algo estava acontecendo. E ele foi sincero. Ele se abriu totalmente e eu pude ministrar a ele. Começou a falar sobre a família, que ele tinha vindo de uma família cristã. E enquanto eu falava, ele disse, eu tomava a ceia. Eu costumava pegar o pão que simboliza Jesus e o vinho que simboliza Jesus. Eu vi que ele usava uma cruz dourada e eu disse, você tem uma cruz no pescoço. E ele disse, é isso o que me faz lembrar daquilo. E eu passei algum tempo falando com ele, demonstrando amor. Apenas dedicando a ele um tempo do meu dia, o que as pessoas nunca dariam. Sabe, é triste que os principais porta-vozes cristãos, eles expressem algumas coisas que são tão contrárias ao exemplo, ao precedente, os ensinamentos de Jesus. E parte disso é a mídia. Eles gostam de sensacionalismo. Jerry Falwell diz que precisamos perseguir esses terroristas e matá-los antes que a matança pare. Acabar com cada um deles em nome do Senhor. Olha, é um bom apelo. A mídia gosta disso. Mas infelizmente, a verdade é que muitos líderes das instituições religiosas, das instituições cristãs, eles não entendem isso. Eles são parte desse modelo cristão, o modelo constantiniano triunfalista, onde somos os vencedores e somos superiores e Deus nos usa para manter esses pecadores na linha e tal. Mas há um movimento crescente de pessoas em todo o mundo que estão percebendo que tudo se resume a amar as pessoas. Houve uma entrevista com um historiador da igreja holandesa. O pessoal da BBC lhe perguntou sobre a igreja holandesa e ele fez um comentário muito interessante. Ele disse, temos dezenas de denominações protestantes e grupos cristãos, porque, ele disse, para o holandês, a verdade é mais importante do que a unidade. E quando ouvi isso, pensei, tenho tentado dizer no sermão o que você disse numa frase. Porque o que é verdade? O que ele quis dizer por verdade, analisou corretamente, é minha interpretação da Bíblia, minhas visões dogmáticas, minhas visões doutrinárias. Mas Jesus disse, eu sou a verdade. A verdade não é um ensinamento. A verdade é uma pessoa. E se você tem aquela pessoa, você tem a verdade. E naquela pessoa sempre há unidade. Mas se colocamos nossa compreensão das Escrituras e nossas visões doutrinárias acima da pessoa de Jesus, e eu vou dizer algo talvez bastante duro, mas quero dizer respeitosamente e honrosamente, nós adoramos ídolos. Qualquer coisa que colocamos acima do Senhor é um ídolo. Nossa unidade não está no ensinamento, está numa pessoa, e nessa pessoa nos encontramos. Meu mundo estava ficando cada vez mais complicado. Continuei indo a lugares como o Distrito da Luz Vermelha em Amsterdã e conhecendo pessoas como Mariana, que tem 50 anos e tornou-se cristã 2 semanas antes de eu a conhecer. Mas não consegue deixar as vitrines de Amsterdã, uma prostituta que envelhece e que ama a Jesus, mas está presa num mundo onde tem que praticar sexo com estranhos porque tem um filho autista e não consegue ganhar dinheiro de outra forma. As trevas são imensamente complicadas, mas a resposta a tudo isso continuou ficando mais clara e mais simples. Todos têm suas próprias dores e desapontamentos. E o que acontece é que vamos sempre direto a essas coisas em suas vidas, porque são tão importantes para eles e ninguém as ouve. O que fazemos na maioria das vezes é somente escutar. Como vai? É tão fácil, acho que você não precisa de seminários para isso e não precisa ter uma estratégia para isto, para perguntar a alguém como você está hoje.
William Booth, fundador do Exército da Salvação, disse: igreja, faça alguma coisa. Então, o que eu vejo é que as pessoas, elas percebem que o domingo de manhã não é realmente a igreja. Elas percebem que ser uma influência em nosso próprio meio, levar para lá o reino de Deus, é o caminho e que temos toda a responsabilidade. Não é apenas... Aliás, ovelhas também são preguiçosas. Não deve ser somente o pastor. Muitas ovelhas acham muito confortável quando o pastor faz tudo. Então acho que a mudança é que precisamos perceber que todos nós temos autoridade. Todos nós podemos trazer o reino de Deus para essa terra. E qual é a aparência e a voz deste amor? Nada representa o amor em sua forma mais poderosa do que a perseguição. Este é o verdadeiro teste do amor de Deus e do poder que o amor possui. Aqui vou mostrar para vocês. Eu quero que conheçam minha amiga Shanti. Tivemos que mudar seu nome para protegê-la. Shanti mora na Índia e viaja para todo lado levando as boas novas de Jesus aos pobres. Ela tem uma escola e está criando um lar para crianças da casta mais baixa da Índia, os intocáveis. Mas ela é a primeira a admitir que a Índia não é um lugar para os espiritualmente fracos de coração. A ação demoníaca aqui, ela, com certeza, não é abstrata. Está em muitas coisas. Não está um pouco aqui, um pouco ali. Está infiltrado em muitas coisas. Percebi uma fração destas trevas quando fui ao templo da deusa hindu Kali, a deusa da morte e da destruição. O interessante é que o templo de Kali fica bem ao lado da missão de Madre Teresa para os pobres e doentes. A primeira coisa que vimos foi uma família raspando a cabeça de seu bebê e colocando os cabelos num monte de farinha e oferecendo ao seu Deus como oferta de gratidão por ajudá-los a conceber esta criança. Então testemunhamos uma das coisas mais loucas que já vi, o sacrifício de um bode. Primeiro a família sussurrou suas orações no ouvido do bode, então todos vieram aqui, onde arrancaram a cabeça do bode e ungiram toda a família, inclusive as crianças, com o sangue do pescoço do bode. Mas eu não tinha vindo visitar templos hindus. Eu tinha vindo para ouvir sobre algo terrível que acontecia na cidade de Orissa, no interior da Índia. Milhares de cristãos indianos foram massacrados por extremistas hindus durante os últimos 2 anos, e os noticiários praticamente ignoravam o fato. Shanti organizou uma reunião onde os sobreviventes pudessem se unir na esperança de encontrar conforto e cura através de seu elo comum, Jesus. Nossa tentativa de participar desta reunião terminou quando um trem à nossa frente descarrilou, quase matando todos nós. Deixamos uma câmera com Shanti e fomos forçados a contrabandeá-la de lá mais tarde. Começou em maio, junho, julho e então em agosto ficou realmente ruim. E a perseguição não cessou e ninguém de fora ficou sabendo, porque ninguém da mídia tinha permissão para entrar. Mesmo depois, então ninguém sabia que tinha começado há tanto tempo. Tantas casas queimadas. Tantas famílias mortas. E primeiro incendiaram uma das igrejas para que, quando incendiassem as casas, as famílias não tivessem um lugar para se esconder. Todas as famílias, eles iam de casa em casa. Eles fugiam, pensando que se esconderiam na igreja, e viam a igreja em chamas. E não sabiam para onde ir. O marido dizia, pegue as crianças e corra para a floresta. E assim eles estavam literalmente se separando. Mas pela manhã, as esposas não encontravam os maridos. E os maridos não encontravam seus filhos e suas esposas. É claro, depois descobriram que crianças foram mortas, maridos foram mortos, esposas foram mortas, então, no fim, muitos membros da família tinham morrido. Ete bor bor khonda thenga ete bor bor kati dhori ki pura emti emti koru chonti ame jo khali se somoy emti khali thoru chu inga pra ila jini kitari goro goro
Numa noite só, 18 pastores foram assassinados. Então eu perguntei ao meu pai como tudo isso aconteceu. Então ele disse, eu não sei de nada. A multidão apenas entrou na casa dos pastores e separou a cabeça do resto do corpo. E eu só pensei, meu Deus, por que isso está acontecendo com a gente? A gente não fez nada, não matamos aquele homem. Então, por que está nos punindo? Então minha mãe disse, não, você tem sorte de passar por isso. Você sabe que está escrito que bem-aventurados são os perseguidos pelo nome de Cristo. E um amigo nosso, é claro, escreveu, hoje é Natal. Nós celebramos aquele que nasceu para doar amor. Nós também aprendemos a morrer, assim como Cristo, para que nosso país saiba do seu grande amor. Enquanto estava em Amsterdã, conheci Daniel. Ele tinha voltado de uma arriscada viagem ao Congo para visitar igrejas presas numa nação completamente fora de controle. Ele ficou com esses cristãos durante 3 dias aterrorizantes e finalmente teve que ser resgatado por uma escolta blindada da ONU. De repente percebi onde eu estava. Era um vilarejo cercado por rebeldes. Eu era o único branco. Os brancos não vão para lá. As ONGs também não. Missionários também não. Há 15 anos ninguém vai lá por causa da guerra. Então, esses rebeldes formam um grupo mais intensamente violento do mundo, segundo a ONU. Eu me lembro que conheci um cara de 20 anos de idade. Ele ama a Deus totalmente. Era um jovem atraente, simples e cheio de energia. Quando conta a sua história, ele diz, há 4 anos, quando eu tinha 16, eu acordei de manhã e meu pai tinha sumido. A família saiu à procura do pai dele e ele disse, eu entrei no mato e vi uma vara em pé no chão e a cabeça do meu pai estava na ponta dela. E o pastor com quem eu viajei foi a este lugar há 2 anos e foi a última vez que esteve ali, ainda durante a guerra. E ele disse que estava no ônibus e ele estava no ônibus que foi parado pelos rebeldes. Eles entraram, pegaram os objetos das pessoas, como celulares e coisas assim. Então disseram, você e você, escolheram 2, vocês vêm com a gente. Tiraram os 2 do ônibus e mataram. E havia uma senhora no ônibus com um bebê e ela viu e começou a gritar como uma louca, porque um dos homens era irmão dela. Ela estava ali com o bebê apenas gritando, os rebeldes ouviram, entraram no ônibus, pegaram o bebê, agarraram os 2 pés e começaram a bater o bebê contra o ônibus até matá-lo. Obviamente a mãe enlouqueceu, pulou no rebelde e eles a mataram também. Então, esse pastor assistiu a esta cena. Foi uma das muitas histórias e coisas que ele presenciou. Então, eu estava com muito medo. Mas o Salmo 23 diz que Deus pode preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos. Então, eu precisava enfrentar o meu medo. Naquela primeira noite, o medo estava tão presente em mim. Para ser honesto, eu estava quase vomitando porque eu estava com tanto medo que os rebeldes viessem atrás de mim. Então os pastores do vilarejo vieram se encontrar comigo. E tivemos um tempo maravilhoso juntos e eu pensei, o que eu vou compartilhar? Eu dizia, Deus, o que o Senhor falaria? Então, eu senti, porque num lugar assim não dá para dizer bobagem, você não pode dizer, tenha fé que Deus vai proteger você, metade das famílias deles foi assassinada, para mim é fácil falar. Então, muitas coisas que falamos aqui no Ocidente não funcionam ali. Deus age, mas muito do nosso papo barato não é tão simples assim. E eu realmente queria que Deus falasse, e o Espírito Santo veio e Deus me deu algumas palavras proféticas e eles foram muito encorajados. Fiquei tão grato que Deus falasse porque eu não tinha palavras naquela situação. Então uma mulher começa a falar e diz, precisamos olhar com os olhos espirituais. Temos muitas circunstâncias difíceis, mas Deus é sempre bom, está fazendo coisas boas por nós. Eu não entendia como ela conseguia ver aquilo. Devem ser olhos espirituais. E que no meio daquela guerra terrível,
Com tudo aquilo, todos têm uma história, todos perderam membros da família e eles vivem no lugar onde morrem pessoas todos os dias à volta deles. E onde quase toda mulher da vila é estuprada. E ela está dizendo, Deus é bom. E aí eles começam a louvar e a viúva que eu mencionei estava lá. E eles continuaram a cantar. Não há amigo como Jesus, somente Jesus, somente Jesus. E Jesus é tudo o que restou para eles. Olha, sinceramente, foi um louvor incrível. Eu fiquei maravilhado. Naquela tarde, o pastor veio e disse, quero lhe dar um presente. E comprou um abacaxi para mim. É bizarro, sabia? Você está numa zona de guerra comendo um abacaxi e ele não tem o que comer. Então, isso era um contraste tão grande entre luz e trevas. Era possível ver que o reino de Deus, que esses homens estavam levando dentro deles e vivenciando, e ao mesmo tempo o diabo está agindo ali, destruindo e trazendo a morte. Isso é profundamente tocante. Daniel conseguiu gravar em seu celular esses cristãos cantando para Jesus, o único amigo que lhes restava. Mesmo enquanto o mal se enfurece ao redor deles, os ataca e os mata, os faz reféns, mas não consegue impedir seu louvor. Este é o som do amor. Eu acho que fizemos do nosso relacionamento com Deus não mais um relacionamento, e sim um cumprimento de exigências. E muito do que ouvimos, muito dos sermões e mensagens falam como sobre ser uma pessoa melhor, como ter um melhor desempenho, como obter uma vida melhor. Tudo se resume a seguir esses princípios. Eu lembro que um pastor me disse certa vez, a vida cristã é seguir os princípios. E eu me lembro muito bem disso e eu digo não. O que acontece num romance, num relacionamento, é que naquele relacionamento eu conheço a pessoa, eu sei do que ela gosta, eu sei o que ela quer e eu sei o que a agrada. Então eu faço essas coisas porque sou motivado pelo desejo de me aproximar dela. Acho que é isso que perdemos. Entramos na lista de requisitos. E passamos pelo, se eu faço isto, eu estou dentro então. E eu acho que a diferença é que isto não se trata de um círculo em que se está dentro ou fora. E sim, será que eu estou buscando a Cristo? E a única maneira de buscar a Cristo é ser motivado pela busca de um relacionamento com Ele que será motivado pelo amor. Mas, por uma perspectiva bíblica, Deus se parece com Jesus Cristo morrendo na cruz. Ele não tem marionetes, ele não está controlando todo mundo. Ele é um Deus que demonstra seu caráter peculiar, insondável, incompreensível, magnífico, lindo e amoroso. Ao dar sua vida na cruz, ao tornar-se vulnerável, esta é sua onipotência. É assim que Deus usa seu poder, morrendo numa cruz. E ele nos conquista pela beleza do seu caráter. Mas nós temos livre-arbítrio e podemos escolher dizer sim e podemos escolher dizer não. E quando escolhemos dizer não, Deus chora. Ele mesmo se torna vulnerável. Jesus chora ao entrar em Jerusalém, sabendo que eles vão rejeitá-lo. Eu sabia que estava chegando ao final desta jornada. A guerra agora era uma realidade e a arma da nossa batalha também estava muito clara: o amor. É tudo o que temos para repelir as trevas. Deus provou ser fiel muitas e muitas vezes, em todos os lugares que fomos. Mas foi nossa última parada que me fez lembrar do papel que ainda temos que desempenhar na luta cósmica contra as trevas. Eu fui a Madrid, onde encontrei um ministério chamado Betel. Seu foco são os viciados em heroína, e praticamente todos os que trabalham ali já foram viciados. Ouvi muitos testemunhos de homens que foram transformados, restaurados através do poder do amor e do perdão de Deus. Mas então, com José e Manolo, fui talvez ao pior lugar onde já estive.
O lixão da cidade de Madrid foi designado como lugar onde os viciados em heroína podem vir para traficar e usar drogas sem medo. Eu vi viciados injetando a droga em plena luz do dia e agulhas usadas por todo lugar. As pessoas vinham com crianças no banco de trás do carro e havia brigas acontecendo. Era o inferno na terra. José e Manolo vêm aqui todos os dias, até 2 vezes por dia, para distribuir comida e leite a todos que precisarem. Seu objetivo é encontrar alguém disposto a sair com eles, para que o amor de Deus possa começar seu processo de cura. Ironicamente, há uma igreja bem no meio de tudo isto. Um homem que tinha acabado de ter uma overdose se aproximou de nós. Estava pálido como um fantasma e mal podia andar. Foi levado a um veículo de assistência do governo que vem todos os dias e recebeu tratamento. 30 minutos depois, estava de volta procurando agulhas usadas que tivessem um pouco de heroína para que pudesse injetar outra vez. José y Manolo comenzaron a conversar con él. Hay una solución para todo en esta vida. Esto es una mierda. Mira, yo estaba... Mi familia, mi hija. Todo. Todo. Mi vida. ¿Dónde está mi vida? Pero mira, esto se puede quedar aparcado. Tú te recuperas. Vuelves a recuperar tu familia. Pero sí... Que lo puedes hacer. Si solamente tu familia está esperando lo que esperamos todos, que tú te recuperes, que tú seas una persona nueva, que tu mente... Eu me apaixonei por essas pessoas e senti no coração, esse é o lugar onde posso ser Jesus. Na realidade, a primeira vez que fui, eu senti que o que você faz a um desses pequeninos faz por mim. Mira, tú tienes que decidir. Ya, pero... Sí, ahora después de 7 años he vuelto a recaer, sí. Pero tú sabes que las recaídas son peores. Hombre, mira cómo estoy. He perdido más de 10 kilos en 2 meses. Hombre, tú no te mereces esto. Mira, el coche se aparca. Yo sí me lo merezco. No, yo me lo merezco. No se lo merece nadie. Nadie nos merecemos. Yo me lo merezco. Por hijo de puta que soy. ¿Me entiendes? Sí, hombre, sí. Yo me lo merezco, yo he sido el que he venido aquí y el que he vuelto a probar la droga. Sí, hombre, los que no se lo merecen son los míos. Ya, pero ¿sabes? Hay una cosa... Yo me lo he buscado esto. Yo diría al mundo, a este mundo caído, que el hombre sin Cristo no es nada, yo hoy lo reconozco. Hay una cosa que está clara, la atadura que tú tienes aquí, esa atadura solamente se puede quitar como yo te he dicho. No, ellos no fueron nada. Se puede quitar de esa forma. Yo soy libre ahora. Si a mí hace años me hubieran dicho que... O sea, esto es de por vida. Lo único, lo único que hay que estar muy atento para no cometer la equivocación. Pero siempre lo vamos a ir para adentro. No, mira, voy a decir una cosa. Acho que as pessoas lá fora estão procurando um Salvador, mas o Salvador que querem não é Jesus como Salvador, porque elas não querem mudar nada em suas vidas. Então elas querem um Salvador, mas querem poder fazer o que quiserem. E isso não é possível. Señor, yo sé que tú le amas. Señor, yo sé que estás en su corazón, Padre. Señor, yo te pido, Señor, igual que hiciste conmigo, Señor, que me rescataste de la muerte. Señor, rescata a César, Señor. César, repite estas palabras. Señor Jesús. Dilo, Jesús. Yo me arrepiento. Yo me arrepiento. De todos mis pecados. De todos mis pecados. Yo te acepto. Yo te acepto. Yo te acepto. Como mi Salvador. Como mi Salvador. Ayúdame. Ayúdame. Entra en mi vida. Entra en mi vida. Controla todo mi ser. Controla todo mi ser, por favor, para allá. Oh, sí. Y dile, yo declaro. Por favor, dile, tú di eso, yo declaro. Yo declaro, dilo. Por favor. Es que te va a venir bien a ti. Te va a venir bien a ti. Por favor, necesito desahogarme, pero... Vale. Vale. Ele fez José parar. Ele não quis ir adiante porque isso significava mudança.
não pude evitar de observar o óbvio combate entre reinos em ação e a presença de Deus ali, logo atrás dele, esperando que ele se virasse. Existe uma escolha a ser feita, e ela sempre será nossa. Jesus é completamente movido pelo amor. E não importa o quanto somos infiéis, o quanto somos pecadores ou perversos, ele não consegue deixar de nos amar. Conforme prosseguimos, sabe, vidas são transformadas. Isso é o Evangelho. É o Evangelho. Quando vamos além de nós mesmos e amamos a pessoa que está na nossa frente. Então vamos, igreja. Vamos. O mundo está esperando. Sabe, o mundo está esperando e nem sabe disso. Os transexuais na Tailândia estão literalmente esperando por um encontro com Deus. Eles nem sabem. A obrigação não é só minha. É de todos nós. Eu acho que nós perdemos isso e... Eu tive um sonho há muitos anos que revolucionou totalmente a minha teologia. Mudou o que eu pensava sobre a função da igreja. Eu cresci na igreja, num tipo de lembre-se isto, isto e isto, e no fim, você é isso aí. Então o Senhor me mostrou uma imagem de uma igreja cheia de viciados em drogas, prostitutas, traficantes de drogas, membros de gangues e todos os tipos de criminosos. E eles estavam nesta igreja e estavam fazendo tudo errado. Tinham relações sexuais nos bancos, bebiam, usavam drogas nos bancos da igreja e vendiam drogas uns aos outros. Tudo o que faziam estava errado e eles brigavam muito. E eu tentava parar com tudo aquilo. E num determinado momento eu disse gritando, se vocês não vão honrar a casa de Deus e respeitar essa casa, então saiam daqui. Foi exatamente o que a maioria dos pastores ou líderes diria. E eu me lembro que o Senhor respondeu claramente para mim dizendo, por que está mandando sair o que eu mandei entrar? Por que você vai mandar embora o que você pediu? E eu disse, Deus, eu não pedi isso. E ele disse, você me pediu os perdidos. E ele disse, agora, simplifique isso. Ame-os e eu os transformo. Isso revolucionou o que eu pensava da igreja, a forma como eu via o evangelismo e tudo mais. Não se trata de mostrar às pessoas o que elas estavam fazendo ou não, mas o que o Cristo os convidava a fazer. Me ame e eu transformo você. Me ame, me busque e o trabalho difícil é meu. Eu só quero que você me siga. Comecei este filme desejando ver se o amor de Deus poderia existir nos lugares mais sombrios. Eu sabia que ele nos amava, mas estava completamente despreparado para a obstinação, a paciência e o poder absoluto do amor de Deus por todos nós, independentemente de quem somos ou o que tínhamos feito. Há uma guerra acontecendo à nossa volta, uma luta de morte que precisa ser combatida e vencida com a única arma que temos: amor verdadeiro, puro e altruísta. O amor não é um programa melhor ou uma apresentação mais habilidosa e não é convencer ninguém a nada. É dado livremente e só é encontrado no coração de um pai que deseja desesperadamente abraçar seus filhos. Ele me mostrou esta busca desenfreada por seus filhos quando fui ao festival New Age em Mount Shasta, Califórnia. Levei comigo um grupo de pessoas que queriam apenas orar pelas pessoas e lhes mostrar como era o coração de Deus. A última vez em que estive numa situação assim, estava à procura de confronto. Desta vez, o confronto me encontrou. O grupo começou a orar pelas pessoas e muitas estavam sendo tocadas pelo amor do Pai. Uma mulher se aproximou de Robbie para que ele orasse e ele logo começou a orar e ela se manifestou como uma cobra. Robbie ordenou que ela parasse e mais tarde explicou por que fez isto. Uma das razões é que eu não gosto de oferecer um palco para o inimigo. Eu não permito isso. A outra coisa é que isto é um abuso da pessoa. Aquele tipo de manifestação é o inimigo realmente tentando abusar do indivíduo. É assim que eu entendo. E quando eu vejo coisas desse tipo acontecerem, eu fico bravo porque eu vejo a manipulação do indivíduo, o abuso do indivíduo e toda a sua humilhação. Mas também é Satanás tentando demonstrar o seu poder e promover o medo em todos os que estão em volta.
E é por isso que o amor é uma ferramenta tão poderosa contra a ação do inimigo, porque quando o medo é algo que ele usa para controlar, a melhor coisa para combater é o amor. Porque o amor imediatamente se sobrepõe ao medo, e a Bíblia diz que Deus não nos dá espírito de medo, mas de poder e de amor e de equilíbrio. E eu creio que essas coisas, nosso poder vem do amor de Cristo. Até Paulo faz esta afirmação: o amor de Cristo me constrange a ir a lugares onde normalmente eu não gostaria de ir, e a fazer coisas que naturalmente eu nunca faria, mas guiado e impulsionado pelo amor de Cristo. Eu comecei a orar apenas: Pai, oro que o Senhor apenas a ame e apenas venha invadi-la com o seu amor, venha invadi-la com sua paz, com sua alegria, e que ela saiba que é realmente o Senhor e que o Senhor a está convidando para um relacionamento. E bem naquele momento, uma mulher atravessou a sala e começou a falar com ela e a dizer: diga a eles que parem com isso. Você precisa da minha ajuda? Quer que eu ajude a se concentrar? Ela começou a tentar neutralizar as orações de Robbie. Suas tentativas não levaram a nada e ela finalmente desistiu e saiu. E quando começou a fazer isto, ficou claro que nada estava acontecendo, nada estava voltando, porque a presença de Deus estava ali. E a presença de Deus estava ali porque nós estávamos ali. E tendo Cristo em nós, a esperança de glória, a esperança de mudança, a esperança da transformação dela e da sua libertação estavam presentes. E o inimigo não queria estar por perto. Então nada voltaria. E então veio Sammy. Ele foi um dos que se aproximaram curiosos com o que estávamos fazendo, e Robbie teve o privilégio de orar por ele. O que aconteceu em seguida foi incrível. Ele veio e estava esperando pela oração, e eu perguntei se podia orar e ele disse pode, e aí ele fez a pergunta que todos faziam: quem é o seu médium? E eu disse: bem, a Bíblia diz que só se chega ao Pai através de Jesus, então estamos indo através de Jesus, então ele é o nosso mediador. E ele disse: que maneiro. Então eu comecei a orar por ele, e eu comecei a ver muito abuso pessoal, e para proteger a dignidade dele, eu não vou entrar em detalhes, mas muitas coisas aconteciam na vida pessoal dele. Uma mulher se aproximou e disse: isto tem que parar. E então ele respondeu: diga a eles que parem com isso. E ele virou e olhou para ela e ela disse: isso é ruim. E ela disse: estão do seu outro lado. E ele se virou e olhou para ela e disse: não, isso não é ruim, isso é bom. E ele disse: aquele que vem num cavalo branco, que carrega uma espada em sua mão, está afastando de mim as figuras das trevas. E isto é bom. Imediatamente eu soube que algo muito poderoso estava acontecendo. Eu sabia que ele estava passando por uma libertação verdadeira. E todo o tempo, a única coisa que eu declarei sobre ele era o abraço do Pai e o amor do Pai, que era exatamente o oposto do que ele tinha experimentado das outras pessoas que haviam sido abusivas com ele. E ele reconheceu isso e reconheceu quem tinha sido abusivo, que foi, na realidade, a brecha para que todas essas coisas acontecessem. Eu me curvei, me ajoelhei ao lado dele, o abracei e eu ouvi quando ele disse: Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, 3 vezes. E eu disse: Sammy, quer aceitar Cristo em sua vida? Ele se virou, olhou para mim com um enorme sorriso e disse: Robbie, já aceitei. Enquanto eu estava ali, nesse momento puro no qual um homem, pela primeira vez na vida, se vê face a face com o poderoso amor do Pai, eu pensei em todos nós. A guerra nos trouxe sofrimento, medo, dúvida e abuso. Mas há alguém que ainda luta por nós. Um que se levanta contra as trevas. Ele vem num cavalo branco e carrega em sua mão uma espada. Ele é nosso defensor, nosso Deus, nosso Pai. Eu vi que quando você se depara com um ataque frontal do amor do nosso Pai,
Quando tudo desmorona e você está só, e somente o amor se levanta à sua frente, não há mais nada a fazer senão curvar-se diante do Rei. Sing, 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 if you feel alone. Sing, 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 if you're far from home. If you lost your way. Ah, pois é. Se lembra da garota Abercrombie? Imagino que talvez você queira saber como a história dela terminou. Sing, 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 if you lost your years. Sing, 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 if you shed any tears. Make a brand new start, and the broken heart sing. Let it if you've given up.